Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aí, né? Unidade 2, capítulo 4, conceitos básicos de saúde, terceira parte. Como eu havia falado anteriormente, esse capítulo é muito grande, ele traz muitos conceitos, né? Que nós temos que ir vendo com bastante calma aí. Nós vamos falar hoje das bacterioses. Bacterioses são doenças causadas por bactérias. Em geral, são tratadas com antibiótico. Um exemplo é a cólera, doença causada por um tipo de bactéria chamado Vibrião. Aí eu coloquei duas gravuras para vocês, né? Dois desenhos bastante hipotéticos. A cólera, né? Alguns alunos, né? Algumas pessoas até falam o nome de coleira, né? Mas é cólera que se fala, tá joia? Graças a Deus, esta doença não nos acomete muito em nossa cidade, em nosso país, porque nós temos rede de saneamento básico, né? Principalmente aí água tratada, né? E ela pode ser adquirida através de alimentos contaminados aí, né? Principalmente no peixe. Não é da época de vocês, né? Mas teve um surto de cólera, né? Nos anos 80, num país aqui da América do Sul, no Peru, proveniente da cólera aí. Mas não faz parte da nossa realidade aí. Estas fotos ficaram legais no sentido de que vocês têm sempre que imaginar. São tudo observadas ao microscópio eletrônico para ter um número, né, bem ampliado, né, que a foto possa ser bem visualizada aí. O que são bactérias? As bactérias são seres microscópicos e de estrutura muito simples, que fazem parte do reino Monera. Além delas, compõem esse reino as cianobactérias, também conhecidas como algas azuis ou cianofícias. Aí cita, né, que elas pertencem ao reino Monera. Nós temos 5 reinos na natureza hoje, que é o reino Monera, que estão as bactérias, as cianobactérias ou algas azuis. Nós temos o reino protista, onde estão os protozoários. Nós temos o reino fungi, onde estão os fungos conhecidos como mofos, bolores, leveduras e cogumelos. Nós temos o reino metáfita, ou também conhecido como plantae, onde estão as árvores, né? Nós temos o reino metazoa ou animalia, que se encontra nós, todos os animais, inclusive os seres humanos aí, tá? Como eu havia dito, são microscópicos. Para poder ter uma melhor visão, tem que se ver a microscopia. Na óptica, né, no microscópio óptico, nós podemos até visualizar, porém nós não vamos observar todas as estruturas delas aí não. E as algas azuis, nós não vamos dar muito ênfase aqui não. Elas são unicelulares e são importantes como fixadoras do nitrogênio atmosférico, tornando ambientes inóspitos a prática, né, que possam surgir novos seres vivos ali. As algas azuis também contribuem muito para a produção do gás oxigênio através da fotossíntese aí, né? E nós utilizamos o gás oxigênio na respiração celular. Mas o livro nosso aí vai dar mais ênfase nessa parte aí nas bactérias. Uma, uma das características principais deste reino é serem unicelulares, isto é, constituído de apenas uma célula. Então, unicelulares constituídos de apenas uma célula. Suas células, quanto à organização, são procariontes, ou seja, sem envoltório nuclear, que separa o material genético do restante do conteúdo celular. Nós vimos na aula anterior, procariontes não têm envoltório nuclear. Então, o material genético, que é o DNA,
ele fica disperso, ele fica espalhado naquela região da célula chamada de citoplasma ou hialoplasma. Tem alguns autores que coloca, em vez de envoltório nuclear, coloca membrana nuclear ou carioteca. Eu prefiro usar a termologia nova, porque ciências troca-se muitos termos, né? E alguns termos que realmente fica um pouco complicado para vocês gravarem, né? Quando eu penso assim, não é só da questão das ciências, porque vocês têm a geografia, tem a matemática, né? Tem a história, então essas termologias aí acabam confundindo. Então, gravar sempre que as bactérias estão no reino Monera, são procariontes unicelulares aí. A forma desses organismos pode variar, além do tipo vibrião, temos as formas mais comuns de bactérias, que são os bacilos. Ali, desculpa, eu digitei errado, tá? Copos seria cocos e espirilos. Na frente vou estar o slide mostrando para vocês, explicando melhor ali. Quanto à nutrição, a maioria é heterotrófica. Significa que elas não realizam a fotossíntese e dependem de outro ser vivo para sobreviver. A nutrição pode ser feita por parasitismo, mutualismo e decompositoras. Quando eu digo nutrição, gente, é a forma com que esse ser vivo ele obtém o alimento. Então, elas não realizam a fotossíntese, elas não produzem o seu próprio alimento. Que seria o nosso caso, né? Nós também, os animais, nós não realizamos a fotossíntese, né? Nós não produzimos o nosso alimento. Nós necessitamos aqui de uma outra fonte de alimento aí. Então, gravar muito esse termo, eu sei que é enjoado. Maioria heterotrófica, tá? Maioria. Tem algumas que são autotróficas. Elas realizam a fotossíntese. Mas eu prefiro tratar lá na frente, tá? Então, heterotróficas não realizam a fotossíntese, não produzem o seu próprio alimento. Então, como é que elas fazem para poder obter esse alimento? Através do parasitismo, quando elas causam doenças, como nós vimos da cólera, né? Vamos ver daqui para frente outros. O mutualismo, quando ela mantém relações simbióticas. Vocês viram lá em relações ecológicas, né? Comigo, né? Que nós temos aquelas bactérias que vivem no rumen, né? Que seria o estômago do boi, né? Que digere a celulose. Então, ambos trocam benefícios, né? E nesta relação. E as decompositoras. Decompositoras são aquelas que se alimentam da matéria morta. Por exemplo, um dia, Ronaldo, professor de vocês, vão morrer. Então, eu vou ser decomposto. Quem é que vai decompor o meu corpo? Seriam as bactérias, juntamente com os fungos. Então, nós dizemos que elas têm uma importante função de decomposição, de reciclagem dos nutrientes da natureza. Sem elas, juntamente com os fungos, praticamente não haveria vida em nossa biosfera aí de maneira alguma, hipótese alguma. E muitas pessoas, né, jogam a culpa, né, nas bactérias, né, que elas são malignas ao homem. Com certeza, elas trazem muitas doenças aí estão relacionadas principalmente com as bactérias. Mas, se nós formos olhar para o ponto de vista da biosfera, para todos os seres vivos, elas são mais benéficas, porque elas decompõem a matéria, né, morta em nutrientes que passam a circular dentro dos ecossistemas, mantendo então a vida. Eu diria que sem bactérias e sem fungos, né, a vida no nosso ecossistema, dentro da Terra, ela seria praticamente impossível aí. Morfologia significa tipos, né, de bactérias.
eu falei para vocês que elas têm formas, né? Essa morfologia, ela tem 4 tipos básicos aí. Esses 4 estão nesse primeiro desenho aí. São os cocos, que seria em forma esférica, os bacilos, que seria em forma de bastonetes, o vibrião ou vibriões, que seria em forma de vírgula, os espirilos, que seria de forma espiralada ou helicoidal. Tá? Helicoidal lembra as hélices do espiral do nosso caderno. O desenho ali não ficou bem representativo. Mas aí quando você enxerga uma única bactéria, né? São formas, né? Morfologia no qual elas vivem sozinhas. Só que aqui, quando 2 cocos se unem, formam os diplococos. Quando são cocos em forma de colar, eu vou chamar de streptococos. Se são cocos em formas de cacho de uvas, eu vou chamar de staphylococcus, tá bom? Não vou ficar cobrando essas formas de... Eu vou preocupar mais com a forma sozinha, isolada, mas a forma colonial vocês não precisam ficar gravada não, porque muitas das vezes vocês, pelo nome científico de uma bactéria, a gente sabe o tipo morfológico que ela possui, apesar de serem seres unicelulares formados por uma única célula, elas não vivem sozinhas, elas vivem em grupos, elas vivem juntas. Agora, nessa parte, eu vou entrar um pouquinho em protozooses. Protozooses são doenças causadas por protozoários. Podemos citar como exemplos a doença de Chagas e a malária, a quais estudaremos mais adiante, tá bom? Os protozoários, eu esqueci de colocar no slide para vocês, vou fazer uma ressalva, eles estão no reino protista, ou também chamado proctotista. Uma das características desse reino, eles seriam unicelulares, igual às bactérias. Mas nós vamos ver que há uma diferença básica aí quanto à organização celular. Os protozoários são organismos unicelulares, porém a sua organização celular é eucariótica. O que quer dizer isso? Tem envoltório nuclear que separa o material genético do citoplasma. Relembrando, gente, que o material genético é o quê? O meu DNA, o meu ácido desoxirribonucleico. Então, ele está lá dentro do núcleo. Então, nós dizemos que tem um núcleo organizado, né? Com exceção das bactérias e cianobactérias que estão no reino Monera, todos os demais seres vivos, dentro dos demais reinos da natureza, eles têm a organização eucariótica aí. Além disso, nós vamos ter o quê? Inúmeras estruturas celulares dentro do citoplasma, que eu já havia falado para vocês, né? Que tem funções diversas aí. Continuando, então, eles possuem, portanto, uma estrutura mais complexa do que as bactérias aí. Tá? Houve um ganho evolutivo quanto a esta questão aí. São comumente classificados de acordo com o tipo de locomoção. Sacordinos ou risópodes, tá? Risópodes vem de falsos pés, porque elas se locomovem por pseudópodes. Vou mostrar no slide, no desenho para vocês, ameba, mostrando esse pseudópodes, né? O radical etimológico da palavra, pseudo, falso, podes, pés, falsos pés. Não é que elas não que tenham pés, não, tá bom? Ela tem invaginações da membrana plasmática para que ela possa fagocitar. Fagocitar é engolir, comer, ou pinocitar, beber, ingerir o líquido ali. Eu tenho o segundo tipo, que são os flagelatos, como as giardias. As giardias são causadoras de uma doença chamada de giardíase, tá bom?
Voltando ali, as amebas têm uma doença chamada de amebíase, né? Causada pela Entamoeba stolítica, o nome científico, né? O terceiro grupo que nós temos aí são os ciliatos, tá? Eles se locomovem por cílios. Nós vamos ver no slide também. Dentro dos ciliados, nós temos o paramércio. E o quarto grupo, os esporozoários, como o plasmódio causador da malária, tá? A malária, como eu já falei na aula anterior para vocês, é uma doença endêmica, né? Ela dá o ano inteiro. Aqui no Brasil, principalmente na região norte do país, onde está o Amazonas, onde está o Acre, onde está o Amapá, Roraima e Rondônia e Tocantins. Na nossa região aqui das Minas Gerais, nós não temos malária, não. Mas ao contrário da doença de Chagas, nós temos sim, né? Nós temos um protozoário que vive dentro do barbeiro, também conhecido como percevejo. Esse protozoário ele tem um nome científico de Trypanosoma cruzi, né? O barbeiro, ele pica, ao picar, ele defeca e lança, né, as fezes. Você, geralmente, essa picada ela é à noite, porque o barbeiro ele vive em frestas, né, das paredes, principalmente casas de pau a pique, que não são casas de alvenaria, e ele sai, você embalado pelo sono, coça e vai ser contaminado. É uma doença silenciosa, tá? Nossa região ainda tem a prevalecência de doença de Chagas e não tem cura. É uma doença lenta, silenciosa e que devagar, se não tomar cuidado, quando você está detectado, ela se instala principalmente na região do coração, né? Podendo levar um indivíduo à morte caso ele não consiga fazer um transplante de coração aí. Quanto à nutrição, então, quanto ao modo de obter o alimento, eles são heterotróficos, não realizam fotossíntese, portanto, não produzem o seu próprio alimento. Observe que eu falo muito na palavra, não realizam a fotossíntese. Heterotróficos. Então, quem são heterotróficos? As bactérias que nós vimos há pouco, os próprios animais são heterotróficos, os protozoários também são heterotróficos aí. E autotróficos são aqueles seres vivos que realizam a fotossíntese, produzem o seu próprio alimento, como todos os vegetais, as árvores, as algas aí. Morfologia, como eu havia dito anterior, nós temos os tipos dos protozoários, né? Da mesma forma que eu tinha a morfologia das bactérias, né? Nós temos também os tipos morfológicos dos protozoários aí. Eu coloquei ali duas figuras, né? Mostra o desenho de uma ameba, não precisa ficar decorando, tá bom? Onde está escrita a palavra pseudópode, pseudo, falso, pod, pés. Então a membrana plasmática ela vai sofrer invaginações, né, para poder engolir o alimento ali. É um desenho figurativo, representativo ali, tá? Embaixo eu tenho um desenho de um outro protozoário, que seria o paramércio, né? Ele está dentro do tipo morfológico ciliados. Por quê? Lembra dos cílios dos nossos olhos aqui, os cílios? Então, aqueles prolongamentos, né, no ser são chamados de cílios. Um exemplo é o paramércio. O paramércio ele é um protozoário de vida livre, ele não causa doença ao homem e vive geralmente em lagos, lagoas, né, se alimentando da decomposição do material. Outro tipo de aspecto ali seria o plasmódio, causador da malária. Ele não tem organela de locomoção. Na letra B, Entamoeba é a causadora da doença amebíase, representada pela ameba. SP porque vem de várias espécies, eu tenho vários tipos, várias variedades de ameba. Ali dá para poder visualizar a invaginação dela. O paramércio na letra C, que é o representante dos ciliados, e ali o Trypanosoma sp, causador da doença de Chagas. Você vê uma
cauda, né, mostrando nitidamente o flagelo. Tá? Ele tem um único flagelo. Eu citei lá, por exemplo, a giardia para vocês, como exemplo no slide anterior. A giardia ela pode ter até 8 flagelos, 8 prolongamentos do corpo ali, mas são prolongamentos longos quando comparado com o dos ciliados aí. Eu queria agradecer vocês, tá? Obrigado pela atenção. Vou deixar aqui para vocês algumas recomendações, fazer a leitura das páginas 84 a 86, mas eu quero que faça essa leitura bem criteriosa, com bastante calma, tá? Após a leitura do texto, tá? Que está na página 85, esse texto trata-se sobre cólera. Tem uma perguntinha lá no final, vocês vão copiar e responder. Tá combinado? Mas não deixem de ler o texto, né? Porque essa doença é uma doença causada por uma bactéria em que trouxe muitos transtornos ao mundo e ainda traz, principalmente nos países em que você não tem saneamento básico, você não tem rede de esgoto, você não tem a coleta do lixo seletiva, você não tem o básico do básico, né? Graças a Deus, esses índices em nossa cidade já foram alcançados como em todo o estado, mas aqui dentro do Brasil ainda, nós temos pessoas que acabam sendo vítimas dessas doenças aí que poderiam estar eliminadas aí. Depois, gente, eu quero que vocês façam 2 pesquisas para mim. Uma pesquisa é as bacterioses. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão citar, vocês vão escolher pelo menos 5 doenças causadas por bactérias. Vão descrever sobre os sintomas dessa doença, como prevenir essas doenças e o tratamento. Agora, fica a critério de vocês. Vai ter aluno que pergunta, se eu julgar na internet, se eu pesquisar num outro livro didático, nós vamos encontrar aí muitas doenças causadas por bactérias aí, tá? Mas eu quero que faça no caderno, fique registrado no caderno de vocês aí. Outra pesquisa seria as protozooses. Da mesma forma, citar pelo menos 5 doenças, sintomas, prevenção e tratamento. Também fazer no caderno. Queria pedir vocês, se possível, vocês ilustrar. Ilustrar é colocar um desenho, né, uma gravura, mostrando, tá? Que aí fica mais rico o trabalho, essa pesquisa que vocês vão fazer para mim aí. Eu pus um OBS aí, uma observação, eu quero citar a referência bibliográfica, né, a fonte de ambos. O que é essa referência, gente? Se vocês pesquisaram num livro didático, não pode ser o livro didático de vocês, não. Pesquisei num livro didático de 7º ano, mas de um outro autor, citar o nome do autor, citar o nome da editora, da edição, a página que está a pesquisa ali. Porque até eu, Ronaldo, posso estar aprendendo alguma coisa nova, né? Como a gente aprende todo dia um pouquinho, alguma coisa nova. Então, não deixe de colocar essa referência bibliográfica, né? Desculpa enrolar nessa palavra chata, né? É bom que vocês vão mentalizando também. Quem preferir pode pesquisar na internet. Joga lá no Google doenças causadas por bactérias ou bacterioses, tá? Agora, eu só não quero que vá e manda imprimir e cole no caderno, não. Eu quero que isso seja feito no caderno, transcrito da própria mão, de próprio punho, feito de vocês escrevendo. Por quê? Toda a vida, eu acho que a gente continua sendo estudante, porque a gente está em um constante processo de aprendizado, quando eu tinha a idade de vocês, ou até hoje, eu tenho muita facilidade para poder assimilar um conteúdo, fazendo atividade, escrevendo.
Se eu estou estudando história, eu estou escrevendo, eu estou resumindo. Se eu estou estudando ciência, eu estou escrevendo, eu estou resumindo. Então, é isso. A internet veio para facilitar a vida da gente, sem sombra de dúvidas. Ah, mas se eu vou lá, colo, copio e jogo do caderno e cumprir a minha missão, não faz sentido algum. Então, tome muito cuidado aí, tá? Fazer no caderno. E futuramente, gente, nós vamos retornar para a sala de aula presencial. Nós temos um período certo, um momento certo aí, e eu vou querer olhar o caderno de todos vocês aí, tá? Olhar essas atividades aí. Dúvidas, estou à disposição pelo WhatsApp da turma ou privado, tá? E pelo Google Meet nas sextas-feiras às 14 horas. Eu volto a lembrar aqui, né, que é toda sexta-feira às 14 horas. Aqueles alunos que porventura não puderem assistir a aula pelo Google Meet, o pai programou uma viagem, foi para a zona rural, ou vocês tiveram algum compromisso, não precisa ficar preocupados em me avisar durante o transcorrer da aula, não. Eu quero que vocês tenham a consciência de utilizar esse espaço aí para que eu possa estar fazendo a correção com vocês aí e tirando dúvidas com vocês aí, tá bom? Essa aproximação facilita entre o professor e o aluno nesse período de pandemia aí, tá? Agora, se possível, mais no grupo da turma, né? Que eu volto a relembrar. Eu, além de trabalhar no Colégio Municipal Rio Branco, eu tenho a Celso Machado. Se eu for calcular aí o número de alunos, né? Só no colégio dá 240 alunos, na Celso Machado dá 210 alunos, no total de 510. Então, toda e qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando ali, tá? Queria agradecer a vocês. Outra coisa antes de agradecer, eu tenho percebido que tem muitos alunos que têm iniciado uma atividade, mas não finaliza. Então, fizeram a pesquisa para mim. Se não finalizar, como que o Ronaldo vai saber se vocês fizeram ou não? Eu coloquei lá um exercício, uma avaliação diagnóstica, né? Esqueceu. Então, vou pedir encarecidamente, ao finalizar, não somente em ciências, mas como em outras aulas, né, de outras matérias, vocês ir na lupinha e finalizar ali. Quero agradecer a vocês por mais essa oportunidade, tá bom? E um forte abraço e até a próxima aula aí. Ficam meus agradecimentos. Tchau, tchau para vocês.